Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, tá bom? Para começar hoje aqui uma série de vídeos sobre tiro a longa distância, ou Long Range Shooting. Eu sei que é uma modalidade de tiro que atrai e que desperta todo atirador e que faz parte do desejo também de cada praticante do tiro esportivo ter êxito nessa modalidade de tiro. Então eu vou falar aqui sobre alguns aspectos, não sei quantos vídeos darão, mas eu quero fazer uma coisa mais completa e eu vou abordar diversos aspectos do tiro a longa distância, desde a história, a teoria e a prática seguida de aconselhamentos de como fazer para obter melhores resultados. Se você deseja conhecer um pouco mais, permaneça que nós vamos trazer para vocês informações muito interessantes nesse e nos demais vídeos que te levarão a entender melhor a prática do tiro a longa distância e a praticá-lo com certeza com maior eficiência, entendendo alguns fundamentos da prática e da dinâmica desse disparo. É um conceito que nós chamamos de conceito textual, ou seja, o próprio texto é o conceito do artigo. Tiro a longa distância nada mais é do que o arremesso de um projétil a uma distância longa. Nós temos que salientar uma coisa: o tiro a longa distância, ou esse conceito, digamos assim, ele não é engessado, ele é relativo e ele é mutável. O que é isso, doutor Ayata? Ele é relativo porque ele depende de arma para arma, cada arma tem a sua longa distância diferente da outra arma, cada calibre consegue arremessar a distâncias diferentes, portanto, tiro a longa distância é relativo. E é mutável, mutável porque a cada ano aquela distância alcançada no ano anterior é superada. Então o limite do tiro a longa distância tem crescido ao longo dos anos. Antes se conseguia só até 100 metros, agora consegue a 150, 200 e aí afora vai. Segundo a maioria dos autores que tratam deste tema, o tiro a longa distância iniciou-se quando o homem, no seu processo evolutivo, atingiu a condição de homem erectus. Este período foi caracterizado pela condição do homem como caçador e coletor. E o uso de pedras era extremamente útil nos momentos de caçada. Até que um dia esse homem, deixando uma pedra cair de suas mãos, descobriu o poder do arremesso e começou a partir de então a arremessar pedras para obter sucesso na caça, buscando sempre atingir caças a uma distância maior. A busca por esta superação de distância é considerado o início do tiro a longa distância na espécie humana. Saltando um lapso aqui, segundo a teoria evolutiva, de milhares de anos, vamos saltar da história do Homo erectus com seu arremesso a longa distância para o momento em que a humanidade já tinha aprendido a usar a energia armazenada, que nós também chamamos de energia potencial, de elementos que vieram a originar ou a dar nome ou serem nominados como as primeiras armas de que nós temos conhecimento num período já de evolução avançada, que foram, por exemplo, o arco, o hômero, o estilingue, entre outros. Armas que superaram limites de distâncias extremamente maiores em relação ao arremesso que a mão humana poderia fazer, inclusive trazendo maior precisão e maiores injúrias quando usadas para caça e quando usadas para defesa da vida e guerras. Avançando algumas décadas e alguns séculos na nossa timeline,
Vamos pular para o século XVI, século notadamente marcado em termos de armamento por uma demanda muito grande de soldados, bem como a escassez de camponeses fortes e treinados. Tudo isto levou a uma curiosidade de como elaborar armas que fossem mais efetivas no campo de batalha, uma vez que os homens estavam se escasseando para fazer frente nos momentos de peleja. Aliou-se a isso a grande liberação do potencial intelectual que houve com o surgimento do Renascimento. Nós sabemos que o Renascimento foi um período caracterizado pelo surgimento de mentes extremamente brilhantes que atuaram não só nas artes, mas também em toda a engenharia, sobretudo a engenharia de armas de guerra e de armas de ataque e de caça, dando início a uma nova fase na artilharia que viria despontar de forma muito relevante no século XVII. Esse século XVII mostraria o primeiro grande e rápido desenvolvimento que só seria seguido no século XIX, quando da Revolução Industrial. Já que avançamos em nossa timeline para por volta do ano 1700, é bom lembrarmos que o período medieval foi caracterizado por construções de grandes muralhas em volta dos grandes castelos, verdadeiras fortalezas inexpugnáveis, que demandavam para serem conquistados ataques a uma distância maior, uma vez que por sobre os muros ficavam os defensores, atacando aqueles que estivessem muito próximos ao ao castelo, sem condição de defesa praticamente para esses. Então a demanda por uma arma que atingisse essas grandes fortificações a uma distância segura para os soldados, surgiram as chamadas Great Guns, que eram armas que catapultavam grandes projéteis a distâncias grandes para atingirem então e dominarem os castelos. Estas, pois, foram as armas que romperam um limite e estabeleceram um novo marco no que era considerado disparo de longa distância, estabelecendo um novo limite e, a partir delas, com a modernidade que a guerra e os combates foram tomando, demandando que armas menores pudessem fazer a mesma coisa com muita ou total eficiência. Eu quero lembrar vocês que no nosso relato estamos suprimindo muitos fatos e muitas fases do desenvolvimento do tiro a longa distância. Fazemos isso para que o vídeo não fique muito longo e acabe, às vezes, prejudicando um grupo de ouvintes que não tem muita paciência para esse tipo de vídeo. Então já vamos pular para a fase da pólvora, lembrando que a pólvora já havia sido inventada e já há alguns anos alquimistas ou químicos estavam trabalhando no emprego da pólvora para o desenvolvimento de armas que pudessem tanto dar maior distância ao alcance dos projéteis, como também transportar projéteis com maior precisão a distâncias maiores. E houve uma dificuldade muito grande no desenvolvimento das armas de fogo, porque nós estamos falando de uma época em que a pólvora estava sendo já manipulada, que sobretudo o continente europeu estava cheio de mitos e de crendices e de superstições das mais diversas, e isso trazia muita dificuldade para que um produto pudesse entrar no mercado se ele fosse maculado por uma superstição. Isso aconteceu com a pólvora. As pessoas, por não entenderem a reação da pólvora e da sua queima, a capacidade que ela tinha de expulsar projéteis, de gerar fogo, de gerar explosões, não entendendo essa química e essa reação, houve durante muitos anos a ideia de que um demônio se assentava sobre a pólvora e os projéteis, e quando essa pólvora era incendiada para arremessar os projéteis, esse demônio batia suas asas e fazia com que os projéteis voassem em direção ao alvo. Portanto, a pessoa que era atingida por aquilo, por um projétil propulsionado à pólvora, era também atingida por um demônio. Foram necessários anos
para que isso ficasse de lado e se entendesse que se tratava de uma reação química e do poder de expansão dos gases. Já estamos então falando do advento das armas que nós chamamos hoje de armas de fogo. Portanto, com o advento e uso da pólvora e do surgimento da arma de fogo, começou-se a alcançar distâncias antes impensáveis para uma arma, sobretudo que arremessasse pequenos projéteis, porque o trabuco e a catapulta arremessavam grandes projéteis, não eram efetivos para pequenos projéteis. Essa efetividade surgiu com as armas de fogo. Porém, um problema muito grande acontecia quanto à munição e o cano das armas, que a princípio eram canos de alma lisa. O que é isso? Aquele cano que não tem enraiamento. Então os engenheiros da época entenderam que o projétil redondo, esférico, era aquele que daria melhor resultado e melhor dinâmica num disparo. Aí surgiu um problema. Muito do gás originado na queima da pólvora e muito do chamuscamento da pólvora na hora da sua queima vazava pelos lados do projétil, porque ele não vedava o cano plenamente, era uma esfera que não vedava o cano, e esse vazamento lateral fazia com que boa parte da energia da queima da pólvora se perdesse saindo pelas laterais do cano e não fossem convertidos em expulsão do projétil em si. Isso trouxe um segundo problema, de que o cano ficava com muito resíduo de pólvora. Surgiram duas ideias a princípio. Primeiro, colocar um projétil redondo lá dentro, mais macio dentro do cano, e socar depois esse projétil para que ele se achatasse dentro do cano e vedasse o cano, tomasse a forma do cano. Porém, a eficiência ainda deixava a desejar. Os químicos e os engenheiros da época entenderam que era por causa do chumbamento, do chamuscamento da pólvora nas laterais do cano. Então eles fizeram o seguinte, começaram a abrir uma ranhura dentro do cano, que nós hoje chamamos de raias, ou de raiamento, que é chamado de rifling. Essas ranhuras, a princípio, tinham por objetivo armazenar a pólvora que antes ficava toda grudada no cano quando da sua queima. Aquelas ranhuras iam armazenando a pólvora dentro delas e livrando o cano da chamada sujeira, que eles entendiam que trazia muita imprecisão e que hoje nós sabemos que realmente traz. Só que aí veio uma grande evolução para o tiro de longa distância, porque já havia sido alcançado um outro patamar com achatamento do projétil dentro do cano e com rifling, com os cortes dentro do cano. Porém, ao observar que o tiro com setas, com flechas, era mais estável, mais direcionado por causa do giro que as penas davam à seta, houve a ideia de mudar-se o rifling dos canos, a raia do cano, e dar nele uma torção, um giro que hoje nós chamamos de passo de raia, para que esse giro fosse aproveitado pelo projétil e o projétil, então, saindo, girando, pudesse alcançar distâncias maiores, o que se mostrou extremamente efetivo, porque conseguiu-se aí disparos a maiores distâncias e conseguiu-se nisso aí também disparos com maior precisão. Nessa época já se estavam conseguindo disparos com precisão e com boa precisão a distância de 250, 300 metros de distância até, conforme a carga e o calibre. O próximo avanço veio na balística, porque entenderam que o formato do projétil, sendo redondo e socado dentro do cano, era pouco aerodinâmico. Então veio a ideia de se arredondar as extremidades do projétil, que hoje nós chamamos de projétil ogival. É aquele projétil cônico, para que ele pudesse ser mais aerodinâmico. Então, com a pólvora, o rifling dentro dos canos, as raias, a torção do cano para dar giro o projétil, e o projétil com a ponta arredondada, com a ponta ogival, veio a se traduzir em disparos de 400 a 450 metros de distância com relativa precisão.
havendo menção de campeonatos em que um alvo de 30 polegadas a 400 metros era atingido com facilidade por esses projéteis, o que já foi na época considerado também um grande avanço. Os engenheiros de guerra, desejando ainda mais distância e mais precisão, mudaram o conceito do disparo com as armas de fogo, deixando o disparo do centelhamento, que era aquele disparo no qual uma pederneira chamuscava ou centelhava, chamuscando fogo na pólvora, e essa incendiava e expulsava o projétil. Eles passaram então para o projétil chamado projétil fabricado, orientado ou manipulado, assim chamado por diferentes historiadores, que era um projétil que era todo preparado dentro de uma cápsula, onde não mais haveria o centelhamento para sua explosão, mas haveria a percussão, de onde hoje temos as nossas armas modernas que usam percussores, que picam a espoleta e essa então por uma reação química ateia fogo na pólvora e essa expulsa o projétil. O advento da arma de percussão ou do percussor nas armas livrou o atirador do problema do cheiro forte da intoxicação pela queima da pólvora e sobretudo do enxofre presente nela, e também deu a condição do desenvolvimento de um projétil que podia ser um projétil manipulado, trabalhado e, portanto, mais aerodinâmico, propiciando, então, sobretudo, maior precisão e maior alcance nos tiros de longa distância. O próximo passo, já agora no século XIX e no século XX, foi o aperfeiçoamento do qual nós nos beneficiamos hoje, que é a engenharia de guerra descobrir exatamente o peso e a proporção ideal de cada projétil e sua carga, bem como o revestimento que ele precisa ter, o tamanho do cano no qual ele precisa trafegar, quantas raias esse cano precisa para dar o giro certo para esse projétil e, sobretudo, a aerodinâmica, o shape desse projétil, para que ele possa driblar todos os efeitos nocivos da balística externa quando do seu arrasto, como, por exemplo, umidade, ventos, pressão barométrica, efeito da gravidade. E chegamos hoje nas nossas armas modernas, onde a carga que propulsiona às vezes é estagiada, às vezes não, às vezes é com a química mais beneficiada, mais rápida, são com projéteis mais balanceados, que o centro de gravidade foi mudado para que ele seja aerodinâmico, com pontas e formatos diferentes, que propiciam hoje, e por que não dizer calibres também, e que propiciam hoje disparos certeiros. Estamos falando aqui de armas curtas, a distância às vezes aí até de 4 quilômetros, estendendo o tiro de longa distância conforme a arma, a distâncias nunca antes pensadas no nosso século XIX ali, sobretudo nos seus meados ali, e que depois veio a ser alcançado em nossa época. Encerrando aqui, queremos dizer que esse conceito, como falamos lá, de tiro a longa distância, não se aplica de uma forma estática, ele é dinâmica e está compreendido na gama de todo o universo de armas, de forma que o tiro de longa distância para um fuzil é uma coisa, para um míssil é outra. Enquanto um fuzil atinge 4.000 metros, 5.000 metros, digamos, um míssil atinge 3.500 metros. Então, o tiro de longa distância hoje, inclusive, já sai do espaço do planeta Terra, já sai da órbita do planeta Terra, entra no espaço sideral e retorna para cumprir o seu propósito. Não há limites para o que nós entendemos ser tiro de longa distância. Mas como nosso objetivo é falar aqui de tiro de longa distância nas armas de ar, no próximo vídeo vamos falar acerca desse detalhe, para funilarmos então a nossa aula no que diz respeito apenas ao emprego desse tiro nas armas de ar comprimido. Meus amigos, fica aí essa primeira parte, uma breve história. É uma pena ter que resumir tanto, porque a história é muito bonita e muito rica em detalhes, de forma que você vai vendo os segmentos que foram percorridos para que chegássemos hoje a ter o que nós temos em termos de tiro de longa distância nas nossas mãos e nas nossas armas. Mas o YouTube é uma plataforma de vídeos mais breves, mas com certeza os interessados, os curiosos, com pesquisa descobrirão muito mais. Eu espero ter ajudado de alguma forma
e aguardem o próximo vídeo. Se gostou, dá um joinha, doutora Ayata agradece. Até o próximo.